Olá, boa tarde. Pax Vobis, a paz seja com você, com toda a sua casa e sua família. Mais uma vez hoje com uma pausa com o Senhor, hoje falando sobre encontro, baseado no texto de João capítulo 3, que nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Perguntou Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vai, nem para onde vem. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Bom, encontro. No mês de outubro a gente fala das crianças, né? Fala dos professores, e de repente, lendo João capítulo 3, a gente observa que um mestre da lei, alguém que sabia muito sobre as escrituras, sobre toda a questão da lei, dos ritos, das ordenanças que Deus havia prescrito e deixado aqui para nós. Porém, mesmo sendo conhecedor, a gente observa que Nicodemos foi de noite, num momento diferente, num momento singular, procurar alguém que desse a ele uma resposta de tudo aquilo que ele estava vendo, mas precisava de algo que realmente viesse fundamentar ainda mais a sua fé e o seu entendimento sobre a palavra. E quando ele chega diante de Jesus, ele já vai afirmando, né, mestre. E nós temos aí os nossos professores, né, aquelas pessoas que nos ajudam a termos o entendimento, a termos conhecimento, a buscarmos a inteligência no nosso dia a dia. Lembro-me de uma situação inusitada, ainda na época estudantil, né, e uma das matérias que eu gostava muito, que era a geografia, isso na 8ª série, no 3º bimestre. Eu praticamente já estava passado na matéria, e eu fiz uma prova com a professora de geografia chamada Maristela, e eu fui meio relapso, né? E tirei a média da turma. E quando ela foi entregar a prova, ela fez questão, né, de me deixar a minha prova por último. E nesse dia, ela me falou tanta coisa no meio da turma, né? Me colocou para baixo. Me fez uma pergunta que até hoje eu me lembro: como é que pode
uma pessoa que se saiu tão bem nos 2 primeiros bimestres, conseguiu tirar a nota máxima, de repente começa o 3º bimestre tão relaxado. A gente observa que nós precisamos de pessoas que nos ensinem, mas na segunda prova eu dei a resposta para ela, não de uma forma bruta, mas eu recuperei a minha nota e tirei a nota máxima, e da mesma forma que ela me colocou para baixo, ela me elogiou, pela atitude. Então, pessoas que têm o dom de ensinar, elas marcam a nossa vida, e ela marcou a minha vida, não só por chamar a minha atenção, por puxar a minha orelha, mas por ensinar. E isso foi o que Nicodemos foi buscar, não só se encontrar com Jesus, mas de aprender. Na vida a gente tem que estar atento a todas as situações, porque em todos os instantes nós somos aprendizes. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida, a gente tem que estar pronto para aprender. Sabemos que temos pessoas dotadas de grandes conhecimentos, mas na vida a gente tem que aprender a ser manso e humilde, como disse Jesus, simples como a pomba, prudentes como as serpentes. Há uma reflexão que diz que um homem culto, chegou para um barqueiro e disse o seguinte: quanto o senhor me cobra para me transpor deste hemisfério para o outro? E o barqueiro, muito simples, sem entender, disse: eu não entendi. E aí ele disse: eu quero saber quanto o senhor vai me cobrar para me atravessar deste lado da margem para a outra margem. E ele disse, na sua simplicidade: olha, é R$5. Era uma travessia bem curta. Só que durante a travessia, enquanto ele remava o seu barquinho, o homem culto começou a perguntar: o senhor já ouviu falar de matemática, de física, de química, de biologia? Ele quis mostrar todo o seu conhecimento, toda a sua ciência. E aquilo ali foi, de uma certa forma, distraindo o barqueiro, até que um momento ele esqueceu que na travessia do rio havia lugares que haviam pedras. O resultado foi, pela sua distração, ele acabou batendo numa pedra. O barco rachou. E aí ele fez a seguinte pergunta para o homem: o senhor sabe nadar? E o homem perguntou: por quê? Porque o barquinho quebrou e nós vamos a nado. Então, nunca seja sábio para você mesmo. Diz lá em Provérbio, Deus nos ensina isso, que nós temos que estar preparados, não somente para se encontrar com Ele, mas principalmente para aprender com quem quer que seja. A Bíblia nos diz que as pessoas mais velhas, elas têm sabedoria, não só pelo fato de ter os seus cabelos brancos, mas aí a gente vai aprendendo que sabedoria é algo que não é nos ensinado nas escolas. Não é algo que a gente pegue dos livros, porque nos livros nós adquirimos ciência, conhecimento, inteligência. Porém, com o passar do tempo, nós adquirimos sabedoria. Então, a Bíblia também nos ensina que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá liberalmente, sem falta. E hoje, falando sobre este homem da lei, que tanto conhecia a lei, mas que se surpreendeu pelo fato de Jesus ter vindo e de estar fazendo coisas que ao tempo dele era improvável, era impossível, porque Jesus estava curando pessoas de enfermidades que não tinham como realizar naquele momento. Jesus estava dando vista aos cegos, curando surdos, mudos, paralíticos, fazendo mortos ressuscitar. E Nicodemos diz: olha, o que o Senhor está fazendo está nos dando um vislumbre muito grande, porque nós não estamos entendendo o que está relacionado com a palavra, com a ciência do conhecimento que nós temos como mestres da lei. Jesus estava rompendo o seu tempo, a sua geração, e mostrando para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, pensou que era uma forma física de entrar novamente no ventre de uma mãe e ter que renascer.
E Jesus disse, não é necessariamente isso. É necessário nascer da água e do Espírito, era necessário pedir perdão a Deus, ser batizado e ter uma vida nova com Deus. Hoje, nós temos a liberdade para falar de Jesus, para ouvirmos dele, para buscarmos, para se encontrar com ele. E o que ele mais deseja é que nós nasçamos de novo, né? De uma nova forma, de uma nova maneira, mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Uma metanoia era a palavra correta para esse sentido. Mas que Deus nos ajude, não somente a encontrar com ele, mas a entender que ele nos deu o seu Filho, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundante. Que Deus te abençoe, te dê uma boa tarde. Fique na paz do Senhor. Pax Vobis.